Olá, estou de volta aqui para falar sobre cinema aqui no canal do Instituto Raiz e eu vou falar sobre cinema de uma forma geral, falar sobre a linguagem do cinema, então não vou falar sobre um filme específico hoje, então é um vídeo livre para todos, não há nenhum tipo de spoiler aqui. Então já vai rolar a vinheta dessa playlist que já acontece aqui no Instituto Raiz. A playlist tem o nome de Janelas para o Inconsciente, foi um nome que me veio à mente quando a ideia deste canal surgiu, a ideia desta série de vídeos surgiu, na verdade. Então já vai rolar a vinheta aqui, a primeira vez que a gente está vendo essa vinheta. Eu ainda não sei como ela vai ser, ainda vou criar ela, mas eu vou deixar aqui sem corte, você não precisa pular a vinheta, porque eu acho que na medida que eu estou falando já aconteceu a vinheta e nós já estamos aqui de volta, algo inédito aqui no YouTube. Bom, o cinema ele tem um pouco disso, né? De como que ele traz esse nosso imaginário para as telas e nosso inconsciente, nossas reflexões, elas vêm de narrativas, né? Narrativas através de imagens. Então o nome veio muito daí, essa relação do nosso próprio inconsciente e como que isso depois é estampado em uma tela de cinema, né? Algo que tem uma relação também muito grande com a psicanálise. Não à toa esta série faz parte de um canal que se fala sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre terapia corporal. E a minha relação com o cinema talvez tenha sido na adolescência, ali, a relação com o cinema que eu digo assim, quando eu comecei a ter o cinema como meu primeiro lugar de análise, quando eu comecei a questionar e comecei a ser um pouco mais crítico com as coisas que eu assistia. Tive uma influência muito grande de um amigo meu chamado Guilherme Bonini, que é um amigo no qual a gente produz filmes hoje, já produzimos alguns, estamos com mais dois ainda em produção, um deles eu estou fazendo a direção de fotografia, e ele sempre me incentivou muito de trazer catálogos, de trazer filmes diferentes, e eu acho que o primeiro filme difícil que eu assisti se chama A Cidade dos Sonhos, que é do David Lynch. O David Lynch é um dos grandes diretores, assim, né? Enfim, já faleceu, mas muito habilidoso em como retratar o inconsciente, né? Não só ele, mas Buñuel, Fellini, sei lá, Bergman, tem vários, né? Na verdade, sempre há uma forma de ver o inconsciente ali, seja filme de ação, seja filme de romance, né? Eu não gosto nem muito de ficar mapeando filmes por gêneros. Eu acho que todos eles traduzem a linguagem do cinema e traduzem o nosso inconsciente. Em vários momentos do nosso dia ou da nossa vida, temos cenas de ação em nosso inconsciente, temos cenas românticas, temos cenas confusas também, que é o caso desse diretor que eu citei aqui, o David Lynch. E me chamou muita atenção porque o filme do David Lynch, quando eu assisti, O Cidade dos Sonhos, o filme terminou e eu não entendi o filme, assim, eu fiquei meio me questionando, eu falei, nossa, será que é isso que eu entendi? Será que tem algo além disso? Será que tem algo que eu perdi? Será que ele fez aquelas cenas proposital? Como é que foi isso? E eu comecei a vir com um questionamento um pouco mais crítico mesmo, né? Então por isso que eu falo que o cinema foi esse primeiro lugar de análise. Com ele eu comecei a perceber a narrativa do cinema. Isso foi antes de eu estudar fotografia, foi antes de eu estudar a narrativa, né? Eu fiquei ali só me questionando o que é esse filme Cidade dos Sonhos. E comecei a rebobinar a fita, era VHS, assisti novamente pela segunda vez e comecei a reparar que haviam algumas diferenças ali na montagem do filme. Assisti depois por uma terceira vez e comecei a ver que haviam cenas em que as luzes, o reflexo das luzes, dos postes, em algumas cenas eram diferentes. É claro que, falando tecnicamente, isso ocorre por conta da escolha de lente, ou quando a gente usa ou não parasol. Principalmente algumas lentes elas causam esse flare de uma forma diferente. O flare é essa luz, esse reflexo da luz que dá na lente. E como que o diretor foi trabalhando isso. Então, eu comecei a perceber que no filme tem cenas que são reais, entre aspas, assim, mas que fazem parte de uma narrativa
que está ocorrendo ali com outros personagens, e alguns momentos são uma narrativa que se passa apenas no inconsciente da personagem principal, onde tem outros personagens, mas que tudo isso é uma montagem do inconsciente dela, no caso de um sonho, ou ainda as cenas em que não são nem sonhos, às vezes são delírios, e ainda há memórias também dela. Pelo menos isso é uma leitura minha, depois eu posso trazer aqui um pouco dessa leitura do filme mais a fundo. Mas há momentos em que são apenas memórias da personagem e como que essas memórias são distorcidas. Quer dizer, isso foi abrindo minha cabeça e meu lado crítico para poder perceber como que funciona, pelo menos tentar, ou pelo menos ter essa curiosidade de ir atrás, de perceber como que funciona a mente humana e como que nossas memórias realmente não são reais, como nossas memórias realmente nos enganam e realmente chegam de uma forma distorcida, como que essa leitura dos sonhos, o que os sonhos tentam nos revelar, né? Como Freud já trouxe essas manifestações do inconsciente, né? E o cinema ele traz isso de uma forma muito rica, porque assim como eu brinquei no começo aqui falando sobre essa vinheta, que eu realmente não sei como vai ser, mas que eu já imagino, o nosso imaginário ele é vivo, então ele vai pulsando, ele vai trazendo através de sensações diferentes perspectivas de uma memória ou de um pensamento, e essas sensações elas modificam, né, a maneira em que a gente se lembra de um fato. Então, quando um diretor ou um roteirista ou alguém que vai criar um filme inicia, isso surge de uma sensação, isso surge de uma ideia, surge de algo que ele passou, e depois isso vai começar a ser estruturado. E essa estrutura, para ser construída, ela é muito sofrida. Eu falo por mim, por já ter escrito roteiros, já ter dirigido, ter até atuado de alguma forma, mas também por conversas que eu já tive com amigos e também de ver entrevista com outros diretores, né? A criação ela é sofrida porque a inspiração surge e ela é muito solta, né? Assim como a memória que nós temos da infância, ela pode ser vista de várias formas, e se a gente vai conversar com alguém que também estava no momento dessa memória, vai relembrar desse lugar de uma forma diferente. As ideias iniciais de um filme, elas são soltas. E a hora que a gente começa a passar para o papel, nós começamos a estruturar isso. E para estruturar isso, é necessário refletir muito, ter muita sensibilidade, ter uma conexão muito grande com a emoção do momento em que a gente começou a ter essa inspiração, e não perder o fio da meada dessa emoção, porque corre o risco da gente se perder no filme, na construção, ou no próprio roteiro, ou então na direção, ou então na montagem final, na edição final, que é o que ocorre com alguns filmes. Quando o diretor, ou o roteirista, ou em algum momento da produção, algo se perde. A gente tem filmes em que a gente assiste e que passa essa impressão, fala, nossa, tinha um puta potencial de ser um grande filme, a gente viu o início de como tudo surgiu, e no entanto algo se perdeu ali, algo no meio do caminho perdeu. E eu acho que o que se perdeu, na minha visão, é essa conexão com essa sensação inicial, com essa emoção inicial, que é realmente sofrido mesmo você ficar revisitando tudo isso, até você chegar no produto final. Então, grandes diretores conseguem fazer uma amarração muito boa disso. E ainda, por se tratar de uma obra que ela é coletiva, então, né, difícil, assim, há quem faça cinema sozinho, mas é muito difícil fazer cinema sozinho. E o sozinho também é relativo, já que a gente sabe que vai ter alguém assistindo. E o narrador, o espectador sempre faz parte também da narrativa, porque a gente sabe para quem, inconscientemente ou conscientemente, a gente sabe para quem a gente está querendo contar uma determinada história. Então, o espectador ele faz parte da narrativa na hora que a gente vai escolher um ângulo, a gente vai escolher por qual perspectiva vai ser filmada uma determinada cena, se esta cena ela vai ser cortada de diversas formas, quer dizer, vai ser uma câmera fixa, ou eu vou
filmar com ângulos diferentes para depois na montagem ter vários cortes, quer dizer, tem um motivo para eu fazer a opção A ou a opção B. Vai ter trilha sonora, como que essa trilha vai compor ou não vai ter trilha? Será que eu vou deixar só o som ambiente? Será que eu vou deixar em silêncio? Então o espectador está o tempo todo compondo o filme junto, porque a gente tem que pensar a partir do espectador, pensar em qual perspectiva que eu vou apresentar isso. E nós, no cinema, colocamos esse lugar do espectador como quarta parede, né? No cinema a gente fala que é a quarta parede. Então nós temos a parede de fundo, as duas laterais, a quarta parede é justamente a tela, que é essa câmera que está me filmando aqui agora, e é onde a gente fica, e é como se a gente estivesse escondido ali, assistindo a uma cena. Tanto é que alguns filmes quebram essa quarta parede. O Woody Allen faz isso, né? Ou no filme do Deadpool, né? Que um filme mais recente, talvez mais popular, quebra essa parede, que é essa conversa com o espectador, né? De estar acontecendo algo, de repente ele vira para a câmera e conversa com a gente, né? Quer dizer, a gente sabe que está ali, está acontecendo tudo, mas na hora que há essa quebra da quarta parede, nós percebemos que, poxa, também foi pensado no espectador, e todo o filme é pensado no espectador, a narrativa está ali presente junto, né? E há um ritmo de cena, há um ritmo de cortes de fala, e esses cortes são muito similares aos nossos diálogos, a como são construídos numa clínica ou quando estamos dentro de um atendimento. Quer dizer, quais são esses momentos de silêncio, quais são esses momentos em que se interrompe uma fala, ou quais são os momentos em que é necessário trocar de cena, ou trocar de tempo e espaço, né? Como a gente vê em muitos filmes, essa troca de tempo e espaço, às vezes ela é muito nítida, às vezes ela é até narrada e escrita, falar agora estamos no ano tal, no dia tal, ou isso se passou 2 semanas depois, ou isso se passou 2 semanas antes. Alguns filmes não narram isso, assim como nós na clínica muitas vezes vemos que o cliente também não narra necessariamente em qual tempo e espaço ele está. E isso vem de uma forma muito fluida, né? Depende da narrativa de cada um, depende da capacidade de narração dos acontecimentos de cada um. E trazendo um pouco mais sobre isso, né, existem alguns filmes que trabalham... bom, eu já falei do Cidade dos Sonhos, né, citei Buñuel, Fellini e tal, enfim, mas há um filme que eu acho que talvez seja mais conhecido e que é fácil de encontrar, que se chama... Esqueci o nome do filme. Se chama O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é que o Charles Kaufman, né, escreve, um roteirista que eu gosto muito, é interpretado pelo Jim Carrey, e se passa dentro da mente. Então, quando a gente tem filmes em que se passam dentro da mente do personagem, claro que em alguma medida todos se passam, né? Mas alguns assim são muito específicos de trazer uma narrativa, né? De tentar brincar um pouco sobre o que é esse inconsciente. No Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, é um personagem que ele vai para um lugar onde ele pode apagar memórias específicas dele, e que ele quer apagar de um namoro que não deu certo. E no meio desse processo ele toma uma consciência e ele começa a não querer mais apagar essas memórias, né? Então, como que isso vai acontecendo dentro da mente dele? Isso é muito legal, né? Eu acredito que muitos de nós aqui, eu já tive sonhos assim, em que eu tomei uma certa consciência durante meu sonho, e consegui ter uma consciência de que eu estava sonhando, e como que isso também ficou um pouco bagunçado, mas ao mesmo tempo eu tomava a rédea de algumas narrativas do próprio sonho. Eu acredito que alguns que estão assistindo aqui já devam ter passado por situações parecidas. Então o cinema é um lugar de uma riqueza tão grande, de uma reflexão tão grande, que nos leva para um tempo em que tem uma narrativa que eu considero orgânica, de 2h30, 2 horas, às vezes filmes de 3 horas, muito diferente de vídeos curtos, né? Claro que funciona muito bem o curta.
funciona muito bem o média, mas é que agora eu estou indo para uma outra linguagem, que é a desses vídeos curtos que a gente vê no Instagram, né? E esses cortes rápidos, e como que fica a nossa mente a hora que a gente tem vários pequenos vídeos, pequenos fragmentos de vídeos diversos que a gente vê nas mídias sociais, que são de humor, ou de tensão, ou de notícia, e informações, e como tudo isso se mistura, sem que tenha um começo, meio e fim, uma curva, aonde a gente vai assim, fechar e completar e ter uma descarga, né? Como acontece no cinema. Então, quando a gente vai para o cinema, nós temos uma intenção de que ali a gente vai estar durante 2 horas imersos em uma narrativa, e eu uso a palavra cinema porque, apesar da gente ver muitas vezes em casa, e talvez a gente tenha assistido mais em casa, o cinema ele tem essa coisa, esse universo de nos colocar em uma sala, de nos colocar em um ambiente onde a gente pode ter, né, quem monta o filme tem a opção de direcionar o som nas caixas, se vai estar vindo atrás da tela o som, se vai estar vindo nas caixas laterais, ou do fundo, ou como é que fica essa dinâmica de som, e como é que a gente fica ainda mais imerso naquele universo que nos proporciona uma transferência muito mais próxima, que eu acho que é essa intenção de quem faz arte. A intenção de quem faz arte é justamente abrir uma janela para esse inconsciente. Não só essa intenção, estou colocando uma das intenções, mas um dos aspectos da arte, um dos aspectos do cinema, é nos colocar em assim, abrir essa janela para o inconsciente e fazer com que o outro entre um pouquinho nesse nosso universo, sinta de alguma forma, de uma maneira um pouco mais próxima, este nosso universo. Então, quando estamos no cinema, é um convite a entrar um pouquinho no inconsciente de alguém, e eu acho que isso deve ser feito com muito respeito, com uma escuta muito atenta, assim como na clínica. Por isso que eu tenho feito muito desse paralelo do cinema com a clínica, é claro, que assim, há uma diferença tremenda em vários aspectos. Eu estou só fazendo uma ponte aqui entre essas duas coisas, e esses dois lugares, entre esses dois espaços, né? Mas em que, em alguma medida, os dois nos pedem um respeito de escuta, um respeito de atenção, e que eu acho que é isso que eu tento trazer um pouco aqui nesse canal, nessa playlist que tem aqui no canal do Raiz, que é Janelas para o Inconsciente. Enfim, essa foi um primeiro vídeo onde eu vou trazer alguns aspectos do cinema. Também vou continuar falando de filmes específicos, mas aqui também fica um pouquinho dessa abordagem um pouco mais geral sobre o cinema. Até a próxima.